Vídeo aula 11 de agenciamento marítimo. Bom, aí nós temos um exemplo de Bill of Lading, né? BL, que eu falei para vocês que é o documento mais importante no transporte marítimo, né? Como se fosse a nota fiscal que o navio leva junto com a carga que está embarcada e que dá a responsabilidade do comandante sobre aquela carga para ser entregue no porto de destino, certo? Então, aqui nós temos o shipper, né? Aqui a parte de cima, o shipper, que no caso é quem está mandando a mercadoria, né? Bodega Zapata, na Argentina, está mandando esse material pela Hamburger Süd, que é uma companhia de transporte marítimo. Tá? Consigne significa quem vai receber essa carga, né? Beer, exportação, importação e comércio militar limitado em São Paulo, Brasil. Então ele vai sair da Argentina e o consigne, que é o destinatário, é no Brasil. O notify party é quem seria notificado com a chegada dessa carga. Se não há notify, o próprio consigne é o notify. Tá? Aqui o nome do navio, né, o vessel, Aliança Santos, o porto de descarga, Porto de Santos, Brasil, certo? Aqui é o número do BL, né? Importante, como se fosse o número da nota fiscal. Export Preference não tem. Forward Aspects também não tem. Porto e país de origem, né? Buenos Aires é o porto, Argentina é o país, certo? Observações, não tem nada. Aí aqui vemos a relação do material, certo? Então aqui tem o número do container, né? Aqui o que é, né? São 7.200 garrafas de vinho tinto Malbec, safra 2012 de 750 mililitros, né? O peso total da carga em quilos, 8.640, o volume de 33 metros cúbicos. Então, possivelmente, esse container aqui é um container de 40 pés. Tá? As taxas, né, estão aqui, e o frete é pré-pago ou a cobrar. Então, no caso, nós vemos aqui que é a cobrar. Então, o frete vai ser pago a cobrar lá no destino, certo? Aqui tem a data, né, 13 de março de 2017 e as 13 dias de transporte. Tá? O total, 140 mil dólares, uns quebrados, esse transporte marítimo. Então temos aí um Bill of Lading sendo transportado vinhos pela Hamburger Süd de Buenos Aires para Santos. Agora vamos entrar especificamente num novo setor da agência, que é o setor de documentação. Tá? Então, o setor de documentação também tem várias atividades, né? A primeira atividade é a inserção de dados no sistema mercante. O sistema mercante é um sistema de controle de arrecadação do adicional ao frete para renovação da marinha mercante, a FRMM. Né? Muita gente fala o AFMM, o AFRM, né? Esquece até que tem mais um M, que é a fonte que alimenta, né? Que leva o dinheiro para o fundo da marinha mercante, o FMM, né? Fundo da marinha mercante. Aí muita gente também se refere, é custeado pelo fundo, é o fundo que vai pagar, é o fundo que vai financiar.
esse fundo da Marinha Mercante é muito importante, até para a gente ver quais são as empresas que podem utilizar a autoridade marítima para fazer os cursos do PREPOM, né? do programa de cursos que tem do ensino profissional marítimo. Então, esse fundo alimenta, né, o dinheiro é disponível para a Marinha fazer esses cursos e outras coisas, né? Manter os CIAGA e CIABA, né? Formando o pessoal para a Marinha Mercante, né? E também é a fonte de financiamento de longo prazo do setor da Marinha Mercante, né? Destina-se a promover o desenvolvimento dessa marinha mercante, a indústria de construção naval, né, e reparo naval brasileiro. Então foi bastante importante naquela época que nós estávamos construindo navios para Transpetro aqui, né? Em 2013 esse fundo atingiu um desempenho recorde de 5 bilhões, né? Concluídas 77 embarcações e 4 projetos instaleiros, né? Totalizando aí 3,9 bilhões. Então é bastante dinheiro, mas é o fomento à nossa marinha mercante, né? Mantém a nossa marinha mercante, mesmo pequena, mas é mantido por esse fundo em que toda vez que tem um frete para o Brasil ou do Brasil, os armadores pagam esse adicional ao frete para a renovação da marinha mercante ou a FRMM. A partir de 2019, né, com a criação do Ministério da Infraestrutura, né, no lugar do Ministério do Transporte, deixou de ser atribuição do Ministério do Transporte porque ele foi extinto. Então, a Secretaria dos Portos, hoje em dia, é subordinada ao Ministério da Infraestrutura. Aqui nós temos um exemplo da página da Receita Federal que traz tudo sobre o AFRMM. Tá? Então, se vocês quiserem visitar lá, procurem a AFRMM, Receita Federal do Brasil, vocês vão encontrar a página com muito mais detalhes sobre essa taxa, né? Continuando, né, essa agência marítima deve obrigatoriamente realizar essa inserção dos dados daquela escala do navio nesse sistema mercante, respeitando alguns prazos, tá? Vamos ver alguns deles e alguns exemplos. Então, a abertura de escala do navio, né? Vamos abrir e dizer que o navio vai chegar. 5 dias antes da chegada do navio deve ser feita essa abertura da chegada. Então, quem faz isso é a agência marítima, né? O setor de documentação. Inserção do manifesto de carga de importação até 48 horas antes do navio escalar o primeiro porto nacional. Então, quer dizer, até 2 dias antes do navio chegar ao Brasil, importando alguma coisa, tem que se inserir o manifesto de carga. Lembra que o manifesto de carga é um rol que junta todos os BLs que tem a bordo. Ele pode ser igual ao BL se tiver uma carga só, né? Um tipo de carga só. Também a inserção do manifesto de carga de exportação, né? Então, diferentemente do importação, quando a gente vai exportar, 18 horas antes da saída do navio, né? Esse manifesto de cargas estrangeiras com carregamento de Porto Nacional deve ser colocado, exceto quando for a granel. Quando for a granel, é só 5 horas antes da saída do navio. Botar esses manifestos de carga. Por quê? Porque essas cargas variam muito, elas dependem muito das condições meteorológicas, então o término dela é muito incerto, por isso que ele é mais próximo da saída do navio, quando o carregamento está quase pronto, tá? Essa administração do AFRMM, né, até 2014 ficava dentro de um departamento de marinha mercante, que é subordinado ao Ministério dos Transportes. Mas em 2014, né, o DOU ratificou a transferência dessa responsabilidade para a Receita Federal. Então, o sistema mercante é colocado lá na Receita Federal, está na página da Receita Federal. A Receita Federal é que recolhe esse valor, né, administra o saldo desse fundo e fica sob a responsabilidade da Receita Federal. Tá? Mas o dono disso, né, quem manobra com esse fundo, hoje é o Ministério da Infraestrutura, né, o ministro Tarcísio. Bom, a segunda atividade, né, é o recolhimento de frete e outras taxas que o setor de documentação faz. Então, os pagamentos de frete são feitos diretamente na conta do armador, né?
Em ocasião em que há pendência de frete, né, o armador deve instruir bem a agência do que ela vai fazer, né? Não se deve decidir por ações como reter o BL, né, ou bem atrasar a atracação do navio, já que cabe ao transportador marítimo, que é o armador, né, normalmente, ou o operador do navio, se não for o próprio armador, essa decisão final de como agir para ter o frete e as outras taxas recebidas. Então, o armador pode decidir em atracar o navio e descarregar, mesmo não tendo a comprovação do pagamento do frete na cópia da agência de destino do BL, tá? Em carregamentos em que há incidência de THC, né? Lembra o Terminal Handling Charge, né? A taxa de manuseio de carga, a capatazia, é muito importante que se faça a cobrança com a devida antecedência, né? Para que até o momento da retirada do BL pelo exportador, né? A retirada da carga, a taxa já esteja comprovadamente paga pelo embarcador. Então, dependendo de quem vai pagar o frete, né? O importador deve ficar ciente disso para que o BL esteja devidamente comprovado e ele possa retirar essa carga quando ela chegar ao porto de destino. Bom, outra coisa é o manifesto, outra atividade do setor de documentação é o manifesto de carga perigosa, né? Então, no caso do embarque dessas cargas, classificadas pela IMO, né, como IMO, International Maritime Organization Dangerous Goods, quer dizer, produtos perigosos, né? Goods são produtos, dangerous perigosos. Deve-se preparar esse manifesto especial, que é o manifesto de carga perigosa, né? Mencionando qual o número da IMO que refere-se àquela carga, se ela é explosiva, gases, líquidos inflamáveis, etc. Além disso, o telefone da pessoa responsável ou do CNPJ da empresa responsável para contato em caso de emergência, né? Já que é uma carga perigosa, as emergências podem acontecer, né? Então tem que ter um manifesto de carga perigosa com todos esses detalhes prontos para serem acionados a qualquer momento que acontecer alguma emergência, né? E essa carta declaratória de periculosidade também deve acompanhar a carga. Então nós temos aqui a classe 1 explosivos, classe 2 gases, classe 3 líquidos inflamáveis, mesmo que esses gases sejam liquefeitos, né? Eles estão de classe 2. Sólidos inflamáveis, substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos, né? Classe 6, substâncias tóxicas ou infectantes. O caso daquele container que veio com material hospitalar do Reino Unido, deveria, se fosse legalmente exportado lá de lá para cá, deveria vir como classe 6, né? Classe 7, substâncias radioativas, né? Qualquer rejeito de usina nuclear, essas coisas. Classe 8, substâncias corrosivas. E a classe 9, os materiais que não se encaixaram anteriormente, colocam na classe 9, tá? Então aqui nós temos um exemplo, né, de um navio mercante bem antigo, né, com paus de carga aqui, né, bem pequenininho, e as cargas perigosas aqui no cais para serem embarcadas, né, só para ter uma noção de importância sobre isso. Bom, uma outra atividade, né, o BL de exportação e manifesto de carga. Então, cabe ao setor a preparação da versão final do BL, como a gente já viu, né? Então, o BL é feito por ele, né? Para que seja submetido à aprovação do armador, né? Porque está embarcando, aquele material está embarcado, o comandante assina, assume a responsabilidade pelo armador, né? Do transporte daquele material. Do embarcador, né? Que é o caso da agência que está exportando alguma coisa, né? Agindo em nome do armador, mas fazendo todo o desembaraço e o embarque desse material no navio, e ocasionalmente o afretador também. Então, mais no caso dos navios Trump, né, que o afretador é bastante importante, a agência normalmente é designada, né, nomeada pelo afretador, porque o navio leva toda a carga de um afretador só, né? Isso já nos conteneiros, como esse aqui entrando no Porto de Vitória, já não acontece muito. Essa aqui é a Escola de Aprendizes de Marinheiros lá de Vitória, da Marinha do Brasil.
Também deve emitir, né, o setor de documentação, um manifesto de carga, que é aquela reunião de todos os BLs, né? Às vezes é a mesma coisa, quando tem uma carga só de um afretador, né? Além de inserir e transmitir os dados conclusivos do carregamento nos sistemas dos órgãos públicos, né? Sistema mercante, Siscarga, né? Siscomex Carga, que a gente vai ver. Deve haver uma perfeita coordenação desse setor, documentação, né, com os embarcadores, os despachantes, para que essa minuta, né, o draft do BL, seja recebido pela agência com uma antecedência devida, para que ela possa acompanhar esse embarque e verificar se aquela minuta que foi preparada lá com o booking list, né, ela possa dar dados para serem inseridos no sistema mercante com aquela antecedência devida, dependendo de qual carga for, né? A gente vai inserir após a saída do navio, né? No sistema mercante, e os BLs após a aprovação do armador para liberá-los para os embarcadores negociarem com os bancos para serem pagos, né? O frete ser pago. Caso, após o BL emitido, se mostre necessária a emissão de uma carta de correção, quer dizer, houve um erro, né? O que acontece às vezes até com as nossas notas fiscais, a agência deve preparar uma carta de correção e deve diligenciar para que isso ocorra. Quer dizer, a agência tem que fazer essa carta de correção, fazer chegar no navio de alguma forma e mandar também para o porto de destino para que seja tudo conferido e bata com a carga que está a bordo. Outra coisa, a documentação para o porto de descarga, né? Então, o agente marítimo envia uma cópia eletrônica ao armador, né, que de imediato retransmite ao agente marítimo do porto de descarga. Às vezes, isso também não é feito pelo armador, é feito pela própria agência que despachou aquele navio, né, embarcou, carregou. A própria agência se encarrega de fazer essa transmissão do BL para o porto de descarga, o porto de destino. O armador fica só monitorando pelos sistemas dele. Ele é a agência mandatária do armador, então ela pode fazer isso por ele. Para esse processo, pelo potencial impacto na operação no porto de destino, né, pede-se cautela, né, porque o agente marítimo deve assegurar junto ao armador como proceder nas instruções que pode estar contida uma nomeação de agenciamento, uma procuração. Então, normalmente, os navios liners, né, os navios de contêineres, ro-ro, isso a agência já tem isso previamente, porque ela está atendendo aquele armador ali toda semana, o navio vai passar ali, né, como se fosse um ônibus e tal. Já no Trump já é mais difícil ter essa nomeação anterior, né, esse contrato de afretamento, né, o COA, assinado. Então é mais pela Charter Party mesmo, já serve como COA, e ela tem essas instruções por e-mail, coisa mais informal. Mas nos liners isso já é mais formal, porque é um contrato que se faz com aquele armador lá, e você vai dando sempre apoio aos navios dele quando chegam naquele porto. Bom, os dados também devem ser inseridos no Siscomex Carga e no sistema mercante, né, pelo setor de documentação. Então, esse Siscomex Carga é um sistema integrado de comércio exterior. Então, existem cursos específicos do Siscomex, né? Ele foi instituído em 92, é um sistema informatizado que é responsável por integrar as atividades de registro, acompanhamento e controle das operações de comércio exterior, por um fluxo único e automatizado de informações. Ele também permite acompanhar tempestivamente a saída e o ingresso de mercadorias do país. Por isso, ele é um sistema da Receita Federal, né? Uma vez que esses órgãos de governo intervenientes no comércio exterior, né, como é a Receita Federal, podem, em vários níveis de acesso, controlar e interferir nesse processamento de operações, para uma melhor gestão desse processo, quer dizer, impedir a saída de um material, impedir a entrada. A Receita tem capacidade de fazer isso, né? Até coibir tráfico de drogas. E aí entra a Polícia Federal para combater isso. Mas normalmente é a Receita que detecta isso, né? Por intermédio desse próprio sistema, né, o exportador ou importador, dependendo do que for, troca informações com os órgãos responsáveis pela autorização e a fiscalização. Então, essa troca de informações muitas vezes é feita pelo pessoal da própria agência, o setor de documentação.
tá? Faz isso pelo exportador ou pelo importador. Se ela estiver dando toda a assistência para aquela carga, né? Se angariou aquela carga, está fazendo as funções do despachante, do broker. Então aqui tem um exemplo, né, da Secretaria de Comércio Exterior, da Receita Federal, e o sistema Siscomex, que a pessoa tem que ter um cadastro para poder fazer essa inserção de informações. Normalmente a agência tem pessoal no setor de documentação cadastrado para fazer isso. Então o sistema mercante já, né, é um outro sistema que existe desde 2001, né, posterior ao Siscomex e Carga, e foi modernizado para receber as informações das embarcações, né? Então o sistema mercante só trata de embarcação, quer dizer, não trata de avião, de trem, né? Só navio. Dessas cargas, as unidades dessas cargas, integrado com o Siscomex Carga. Então, foi criado o sistema mercante, a própria Receita Federal fez a integração desse mercante com o Siscomex Carga, para quê? Para as informações que forem colocadas pelo transportador, né, ou pelo agente que está trabalhando para esse transportador, esses manifestos, conhecimentos que vão para a Receita Federal vão ser efetuados no sistema mercante. Então, quando a agência, né, o setor de documentação, coloca isso no sistema mercante, simultaneamente vai e entra no Siscomex Carga, para ele não ter que fazer dupla entrada em dois sistemas diferentes, porque esses sistemas fazem parte da Receita Federal. Então, eles são integrados. Então, hoje os agentes entram na página aqui da Receita Federal do sistema mercante, né? E aí colocam os dados. Então, não há necessidade do transportador entrar no Siscomex Carga botando as mesmas informações que foram colocadas no mercante. Já são integradas e já passa a constar do Siscomex Carga, né? Hoje em dia, só o Porto Sem Papel, que a gente vai ver posteriormente, ainda não está integrado nesse sistema, porque o Porto Sem Papel não é um sistema da Receita Federal. Ele é um programa, né, um sistema desenvolvido para as autoridades portuárias agilizarem o trâmite e a burocracia do embarque e desembarque, também ligado à autoridade marítima, né, as capitanias, delegacias, agências, e aos agentes marítimos também, embarcadores, despachantes, agiliza bastante a papelada do porto, por isso que é um sistema de porto sem papel, mas ainda não está vinculado ao sistema mercante nem ao Siscomex Carga. Então, nesses dois sistemas tem que ser feito simultaneamente a inserção de dados, tanto no sistema mercante como no porto sem papel. Bom, outra atividade do setor de comunicações é os processos de faltas e avarias, né? A gente já viu alguma coisa quando vimos o setor de containers, né? É uma função na agência, né, que pode variar e basicamente é acompanhar a guarda da documentação de alguma falta e avaria, né? O container avariado, o que aconteceu, se foi liberado reparo ou não, né? E manter contato regular com o advogado, né, e representante designado pelo P&I, né, esse PII aí, normalmente se fala P&I Club, né, que P é P em inglês e I é I em inglês. Então, o P&I, se vocês ouvirem, é esse P&I Club. Normalmente o pessoal só fala P&I, é o advogado do P&I, representante do P&I, né, significa Protection and Indemnity, que é um clube de seguros de responsabilidade civil do armador. Então, para vocês terem uma noção, parece com essas cooperativas em que o pessoal que não pode ter um seguro pela SUSEP, né, nas grandes companhias de seguro, fazem, né, dividem os prejuízos. Então, os armadores formam um clube, um P&I Club, e eles contribuem, né, sempre lá para esse clube. E se alguma coisa, né, acontecer com o navio, um acidente, né, um encalhe, um abarroamento, uma colisão, então um afundamento, né, como foi o caso lá do Costa Concórdia, esse prejuízo é dividido por todos os armadores desse clube.
Então é como se fosse um seguro, mas não é um seguro que tem uma empresa, porque essa empresa deveria ser muito robusta para poder aguentar todo esse tipo de acidente que acontece na parte marítima, que não são muitos, mas são de grande porte. Então os próprios armadores dividem o prejuízo entre eles, né, um clube. Então esse representante é nomeado, o representante do P&I é nomeado pelo armador, né, e assegura o cumprimento dos prazos estabelecidos nesses processos. O mais comum é esse reparo de containers. Outros pode acontecer alguma coisa na atracação do navio, né? Você estragar uma defensa, um cabeço. Então essas coisas são custeadas por isso aí. Não é a agência marítima que paga, nem o prático. É esse clube P&I porque cabe ao armador fazer esse ressarcimento, né? É comum que nessa fase inicial do processo de faltas e avarias, né, há uma realização de uma vistoria conjunta, né, do embarcador, de advogados, representantes do P&I, pessoal do terminal, todo mundo para lá para fechar esses documentos, né? E é indispensável a presença de um funcionário da agência marítima, porque ela está ali defendendo os interesses do armador, né? Desempenhando um papel de mandatário do armador. Então aqui embaixo tem um exemplo, né, do pessoal que participa de um clube P&I, né? Então são vários armadores que tem aí, né, que participam do clube P&I, e aqui tem um rebocador rebocando um navio avariado e tal. Então esses custos vão ser divididos entre os componentes desse clube P&I, tá?